Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que ficou acirrada ainda mais na administração Trump, pode ter outro viés, o da predominância na Ásia. Como os americanos estão lidando com isso? Eles estão preparados para perder essa hegemonia geopolítica para os chineses? Para trazer um pouquinho mais sobre detalhes, sobre esse assunto, colocar um pouco de luz sobre essa questão. Mais uma vez, a gente conversa por aqui com o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Oi, tudo bem, professor? Oi, professor. Tudo bem, Thaís, Nelson, prazer estar aqui novamente. Boa tarde. Bom, a gente já falou isso em outras oportunidades lá atrás, né? E a questão ficou mais acirrada agora com essa disputa que o Trump criou com o Xi Jinping, né? Por quê? Por que isso está? Porque até então a gente, né, Thaís, a gente falava é guerra comercial, é a questão do agronegócio, mas não é só isso, né? Não é só. Inclusive, eu até pediria, se você puder, colocar o mapa da China. E tem uma coisa, que é aquele primeiro mapa que eu passei, e tem uma coisa que muita gente fala, por que é exatamente isso? Por que essas províncias não poderiam ser independentes? Por exemplo, nós estamos falando da China, são 23 províncias, 5 regiões autônomas e, o mais importante, 56 grupos étnicos e vários dialetos. E a primeira pergunta que faz é, da onde veio, por que existe Taiwan? E qual é a diferença de Taiwan, que a gente chama República da China, para a China como um todo, que a gente chama República Popular da China? Que, aliás, a gente nunca pode confundir isso daí. O problema é o seguinte, Taiwan, ele foi um território japonês desde 1895, na Guerra Sino-Japonesa, quando eles perderam e foi assinado o Tratado de Shimonoseki. E os japoneses ficaram em Taiwan até 1945, quando perderam a Segunda Guerra. De 45 a 49, a gente pode dizer assim, Taiwan ficou uma terra de ninguém. Só que dentro da China continental, ocorreu uma guerra civil entre Mao Tse-tung, que era o comunista, o Partido Comunista Chinês, e o nacionalista Chiang Kai-shek. Só que os nacionalistas perderam e fugiram para Taiwan, montando, ou seja, fundando a República da China. Então, por isso que Taiwan é considerado parte da China, mas eles querem a independência e os Estados Unidos continuam vendendo armamentos para ele. O outro ponto que se discute muito é aqui, logo embaixo do mapinha, Hong Kong. Por que Hong Kong não pode ser independente? Veja, Hong Kong foi do Reino Britânico, do Império Britânico, desde 1832 a 1997. Por quê? Por incrível que pareça, o Império Britânico queria vender ópio para a China, os chineses. O imperador chinês não queria e trataram uma guerra que acabaram perdendo rápido e tomaram conta tanto da Ilha de Pescadores e Hong Kong e voltaram ao poder dos chineses em 1997, mas Hong Kong quer também a independência, por isso que ele é considerado uma zona administrativa especial. E pelo lado, que a gente fala bastante aqui, que é essa província aqui na parte noroeste, que é a Xinjiang, onde tem aqueles campos de, não é concentração, mas de reeducação. Por quê? Aí você tem os uigures, nessa parte aqui de cima. Nem chineses eles são. 50% da população aí são chineses e 50% são praticamente descendentes de paquistanês e de afegãos. São muçulmanos, mas para impor cada vez mais a sua cultura, eles colocam esses muçulmanos em campos de reeducação. É difícil falar reeducação e não falar do outro lado. E, por fim, você tem o Tibete. O Tibete, onde o líder continua sendo o Dalai Lama, quer dizer, o líder espiritual no exílio. E ele está na Índia. Aí fica a pergunta, meu Deus, mas por que você não deixa todo mundo ficar independente? O problema não é a independência de um e de outro, pensando como pensa o governo chinês. O problema é que se você der independência para Taiwan, é óbvio que Hong Kong vai levantar a mão. Se você der independência para Taiwan e Hong Kong, Tibete também vai querer independência. Tibete vai querer independência e a província aqui do muçulmano também vai querer. Então a China, isso não é nenhum juízo de valor. O chinês sabe, o governo chinês sabe que se ele começa a dar independência, isso vira uma grande União Soviética com várias repúblicas e a China deixa de existir como ela está. Então, por isso que eles controlam a ferro e fogo
E ainda mais, aí eu pedi até, Nelson, a gentileza de passar a figura da Rota da Seda, por gentileza. Que é aquela do Belt and Road Initiative, se for possível. Não, é a outra. Desculpa, Nelson, perdão. Isso. Essa daí. Isso. E a China, obviamente, ela está expandindo os tentáculos delas cada vez mais. Como é que a gente quer dizer tentáculo? Veja, os Estados Unidos expandem através do que a gente chama hard power. Ou seja, eles estão na Ásia com navios, com porta-aviões, etc. Agora, sabe que a China não pode trazer navios de guerra nem para a Europa, nem para a América Latina, porque isso seria uma provocação. Então, a China exerce uma outra coisa, que é chamado Sharp Power. O que é esse Sharp Power? Que a gente chama em inglês o Belt and Road Initiative, que é a Rota da Seda. O que é isso? Desde 2013, o governo Xi Jinping vai destinar $1 trilhão para financiar projetos de infraestrutura em 135, 138 países na África, na Europa Oriental, na Ásia, tudo. Qual é o objetivo? Bom, se você pegar o objetivo nos livros de escola, vai dizer, o objetivo é fomentar cada vez mais o comércio, dado o problema de 2008. Não é bem assim, porque estão exercendo Sharp Power, porque nada mais justo de uma eventual guerra com os Estados Unidos se a China invadir o Japão, a China invadir Taiwan, a China invadir Filipinas. Xi Jinping pode simplesmente pegar o telefone e falar, olha, eu te emprestei $1 trilhão, então gostaria que você fechasse o espaço aéreo para as forças militares norte-americanas não chegarem até aqui. Então, olha como a China estende o tentáculo dela sem dizer que isso é um hard power, mas que isso é um objetivo econômico. Não deixa de ser econômico, mas por trás disso você tem o objetivo de buscar aliados. E aí coloca aquele meu último mapa. Desculpa tanto trabalho aí para você, Nelson. O meu último gráfico aí que mostra a presença dos Estados Unidos. Isso. Você vê a presença dos Estados Unidos na Ásia? Você vê que no Japão, eles têm base no Japão, base nas Filipinas, base na Coreia, base na Tailândia, Singapura, Austrália, já na Oceania, em Guam. E um dos objetivos maiores aqui dos chineses, você pode falar, é querer dominar o mundo. Não, o chinês quer, de fato, dominar toda a Ásia. Só que o que está acontecendo? Quando Donald Trump, em julho, veja como as coisas acontecem. Em julho, quando foi eleito, julho de 2018, Donald Trump deu uma declaração falando o seguinte, por que eu, Estados Unidos, deveria defender um país como Montenegro, que é um pequeno país balcã? Falou, olha, porque faz parte da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, e a OTAN diz, atacou um, atacou o outro. Mas Donald Trump falou, mas é um país pequeno, será que seria interessante os Estados Unidos mandarem os homens? Tal? Aí ficou aquele susto em relação aos países asiáticos que são aliados dos Estados Unidos. Coreia do Sul, Japão, Filipinas, Tailândia, Singapura. Falou, pera um pouquinho, até quando os Estados Unidos vão me proteger? Qual é o limite de país pequeno ou não? Porque, veja, eu tenho um bruto inimigo aqui chamado China, principalmente com os japoneses, e agora os Estados Unidos estão pedindo que não está na OTAN, que os japoneses paguem, e os europeus paguem por essa proteção. É justo? É óbvio que é justo, mas não está na OTAN isso. Então você começa a perceber que alguns países estão com algum receio de que Trump pode, no final das contas, roer a corda. E era tudo o que a China mais queria. Ou seja, quanto mais incerteza Trump deixa que vai proteger esses países, mais a China começa a expulsar os Estados Unidos da Ásia, Nelson. Era mais ou menos isso que a gente queria contar um pouquinho, por que existem essas rusgas e como o Japão se posiciona. Porque o Japão cresce, ele tem o benefício econômico com a China, mas ele também conta com a proteção dos Estados Unidos. Então, ele se mantém como neutro. Falou, não, eu não vou brigar com a China, porque o verdadeiro holocausto da Ásia aconteceu com a invasão dos japoneses em Nanjing, em 1932, etc. Então, são inimigos mortais.
mas conta com a proteção dos Estados Unidos. Então, é uma zona perigosa a Ásia ultimamente, e não há menor dúvida que tanto Xi Jinping ou qualquer outro, eles querem empurrar os Estados Unidos para fora da Ásia e dominar a Ásia como um todo. Quer com hard power e quer conquistando aliados em outros continentes através de investimentos, como a gente chama, o sharp power. É mais ou menos isso que está acontecendo com a geopolítica Estados Unidos e China, Nelson.